natalino. Por isso, quero convidá-los a abrir a Escritura no livro do profeta Isaías, capítulo 9. Isaías 9, versículo 1 ao 7. Por favor, acompanhe com atenção a leitura do texto, que será de alvo de nossa meditação nessa noite. Sim, diz a palavra de Deus: mas a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Vamos orar mais uma vez. Deus bendito, nós rogamos nessa noite, Pai, mediante a Tua graça, que a Tua palavra que agora foi lida, venha ao nosso coração, mediante o Teu Espírito, fale conosco, nos transforme à medida de Jesus Cristo. Ilumina-nos, ó Deus, a mente, o coração, para que possamos compreender aquilo que revelaste ao Teu profeta Isaías, e que hoje nos revela para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Em 1557, toma o trono da coroa portuguesa Dom Sebastião. Brasil já era parte do Império português, e este reinado de Dom Sebastião vai de 1557 até 1578. Isso porque, com apenas 24 anos, Dom Sebastião faz uma incursão militar até o norte da África, numa batalha que ficou conhecida como a Batalha de Alcácer Quibir, em busca de expandir a fé cristã e o domínio do poder português. Contudo, nessa batalha, ele morre. Seu corpo não é achado. E uma espécie de lenda é criada a respeito da vida de Dom Sebastião. Isso porque alguns que voltaram da batalha disseram que o próprio Dom Sebastião prometeu que retornaria para salvar Portugal. Essa ideia foi assumida também aqui nas terras brasileiras. E nós, que comemos isso ao longo dos anos, também criamos essa mesma expectativa, não somente com Dom Sebastião, mas parece que temos a mania de acreditar que qualquer governante que comece a prometer muita coisa,
realmente nos trará a paz, nos trará um tempo de bonança, de gozo e alegria. Isso realmente é retroalimentado ao longo dos anos nas campanhas políticas, nas promessas, e nós brasileiros assumimos isso como verdade. Mas isso não é uma coisa exclusiva dos brasileiros não, tá? Quando o profeta Isaías escreveu e pronunciou essa profecia, ele também estava falando em um período de falsa esperança para o povo de Judá. Isso porque há pouco havia morrido o importante rei Uzias. E como você pode encontrar lá na profecia do capítulo 6, quando o profeta assume o chamado do Senhor, ali no capítulo 6 é descrito esse chamado, nós encontramos o profeta Isaías profetizando com respeito à imoralidade, com respeito aos problemas do povo de Judá. Irmãos, uma das coisas que Isaías várias e várias vezes vai mostrar é o problema da falsa esperança que muitos depositavam em reis. O próprio profeta parece que tinha uma certa expectativa errada, porque ele inicia o seu chamado dizendo: no dia que morreu o rei Uzias. Havia luto, era um rei bom, havia uma expectativa de que esse rei fosse trazer benefícios para Judá. Contudo, como qualquer rei, como qualquer governante, como qualquer líder, o seu tempo estava determinado. Ao longo da profecia de Isaías, outros reis surgiram, como Jotão, que por 8 anos governou Judá, Acás e finalmente Ezequias, que dentre os 4 foi o melhor de todos os reis. Contudo, ainda assim, não poderia de modo algum cumprir a promessa de ser um rei que trouxesse paz, que trouxesse alegria ao povo. Ao lermos essa profecia do capítulo 9, irmãos, tão conhecida de nós todos, nós somos levados a considerar a desesperança nos governos, a desesperança que devemos ter nos mandatos dos líderes, seja eles quais forem, ao mesmo tempo que a verdadeira esperança que o nascimento de Jesus Cristo nos dá. Por isso, podemos nessa noite e ao longo dessa semana, tenho certeza que muitos de vocês estarão em breve reunidos com a família, estarão ali lembrando do nascimento do Senhor Jesus, aproveitando do feriado, do recesso. Mas a verdade é que muito mais do que um mero feriado, muito mais do que apenas uma ceia de Natal com a família, nós somos chamados a considerar a verdadeira esperança que o Natal nos leva a ver quando pensamos no nascimento de Jesus Cristo. E o capítulo 9 de Isaías é uma profecia clara com respeito a esse nascimento, à vinda de Jesus Cristo. Ainda no capítulo 7, portanto, um pouco antes do texto que acabamos de ler, o profeta Isaías trata do nascimento virginal de um Messias, que seria chamado Emanuel. Isso está no capítulo 7, versículo 14 de Isaías. E no capítulo 9, verso 6, nós vemos esse chamado para olharmos o governo perfeito e eterno desse Messias prometido. Portanto, meus irmãos, é chamado nosso celebrarmos o nascimento de Jesus Cristo. Veja, não sabemos exatamente qual foi a data que Jesus nasceu. Nenhum de nós poderia afirmar isso, porque não há no próprio testemunho bíblico ou na história uma condição para que pudéssemos ter a certeza
da data exata e precisa que Jesus nasceu. Alguns ficam um tanto quanto incomodados, porque a celebração natalina poderia estar associada à data que os pagãos, no período do Império Romano, comemoravam as celebrações do Sol, a Saturnália. Para nós, pouco interessa, porque a data, o número, é menos importante. Mais importante é considerar que é nosso chamado celebrar o nascimento de Jesus Cristo. E quando, portanto, nos deparamos com essa profecia, podemos observar algumas verdades que nos levam a pensar dessa esperança do Natal. A primeira verdade está nos versos de 1 a 3 e nos leva a ver a soberania de Deus nos planos para conceber o verdadeiro Natal. Veja de novo o texto comigo, o verso 1 diz assim: mas a terra que estava aflita não continuará na escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos Deus tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Observe a ênfase. Aqui, o protagonismo de Deus na história é mostrado. O Deus soberano que conduziu a história de modo tal que a terra de Zebulon e Naftali, região do norte de Israel, uma região onde as tribos de Israel se alocaram, mas que ficava muito vulnerável aos ataques dos inimigos, e é por isso que quando o governo da Assíria tomou o reino do norte, começou exatamente na invasão ali pela região de Naftali e Zebulon. Quando, portanto, o profeta Isaías menciona essa terra, essa região, está tratando da escuridão do juízo de Deus que foi derramado contra o reino do norte, nesse período que houve a separação dos reinos, a fim de que o Senhor demonstrasse a sua ira contra um povo desobediente, contra um povo que estava em pecado. Ao mesmo tempo, nós podemos ver nessa profecia alguma coisa que será cumprida bem mais à frente: a glória da misericórdia e da graça de Deus. Porque também estavam nos planos de Deus manifestar a sua glória e graça em Cristo. Porque, curiosamente e não coincidentemente, o início do ministério do Senhor Jesus Cristo se deu exatamente nessa região, a Galileia dos gentios, como foi chamada. Uma região mista, onde havia judeus, onde haviam samaritanos, onde havia ímpios, pagãos. E Jesus, após ter sido batizado por João Batista, inicia o seu ministério exatamente nessa região que outrora estava em trevas, mas que agora brilhou a luz. Amados, nós estamos lidando com uma profecia com mais de 700 anos antes de Cristo, e que foi cumprida exatamente, perfeitamente, na vida e na história do Senhor Jesus Cristo. Quando, portanto, vemos a soberania de Deus na história, o plano de Deus que envolve demonstrar a luz de Cristo num ambiente de trevas, consideramos exatamente essa operação sobrenatural do Senhor. Veja o verso 2: o povo que andava em trevas viu grande luz, aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Verso 3: tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem os despojos. Que beleza, que linda profecia
manifestando a graça de Deus sobre o seu povo, e que foi exatamente cumprido em Cristo, quando Ele trouxe essa luz. Veja João no capítulo 1, que considera que exatamente este verbo encarnado, a palavra encarnada, o Filho de Deus, Deus homem, Ele é a luz que as trevas não puderam suportar, que as trevas não puderam conter. Portanto, quando Isaías profetiza, nós temos a certeza que é de Jesus que ele está falando. Ele não tinha o conhecimento que nós temos, ele não tinha a plenitude da revelação como nós temos, ele não sabia quando essas profecias seriam cumpridas. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque hoje nós podemos celebrar a vinda do Messias, o nascimento de Cristo, o cumprimento daquilo que fora prometido tantos séculos antes, mas que perfeitamente se cumpriu em Cristo Jesus. A alegria vinda àqueles que estavam em tristeza, uma alegria que o profeta compara a uma alegria de colheita, quando os celeiros estão fartos. A maioria de nós, eu acredito, não trabalha com agricultura. Eu mesmo, que fui criado em apartamento, nunca plantei uma árvore, só aquele feijãozinho no algodão que eu aprendi na escola a fazer, foi o melhor que eu consegui fazer de plantação. Mas eu consigo imaginar o que é a alegria de alguém que plantou, que viu aquele campo onde não havia fruto, onde não havia nada, e que ao longo de um tempo, de repente, aquilo começa a brotar, e não apenas a brotar, mas dar as suas flores, e não apenas as suas flores, mas os seus frutos, e os seus frutos vão tornando aquela coisa linda, aqueles campos lindos, e quando a colheita vem, os celeiros estão cheios. Eu consigo imaginar o tamanho da alegria de quem trabalhou e colheu esse fruto. Ou então, a outra ilustração do profeta é alguém que, tendo batalhado numa guerra, usado de toda a sua força, todo o seu esforço, finalmente vence a batalha e agora tem a posse dos despojos da guerra, aquilo que agora lhe pertence, porque ele venceu a batalha. Claro, são ilustrações que, dentro do contexto da vida do salmista, do profeta, dentro desse contexto, faz sentido imaginar a alegria, a tamanha bênção que lhe foi concedida. Talvez nosso contexto seria como alguém que passou num concurso, que se esforçou tanto, estudou tanto, e agora encontra o seu nome ali escrito. Ou alguém que batalhou para uma entrevista de emprego, ou alguém que descobriu que vai ter um filho. São bênçãos, são alegrias que o Senhor concede, e tudo isso vem do Senhor. E mais especificamente, a alegria do Redentor vindo ao mundo em um tempo de trevas. É como estávamos sem Cristo, é como estávamos sem o Senhor. O Natal, portanto, é um momento de celebrarmos a luz que brilhou em meio às trevas. Tudo isso cumprindo a ordem do Senhor, tudo isso cumprindo a soberana vontade de Deus. Por isso o Natal é de Deus, a esperança é de Deus. Ao chegarmos no final do ano, como estamos chegando agora, às vezes bate no coração alguma expectativa de tristeza, talvez porque você não cumpriu exatamente aquilo que você gostaria de ter cumprido nas suas metas para 2024. E muitas vezes nós olhamos para 2025 com certa ansiedade, com certo temor,
Mas eu quero lembrar os irmãos nessa noite, quem é que conduz a nossa história? Quem é que conduz a nossa vida? Não são os nossos esforços, os nossos planos. Você pode fazer a sua meta para 2025, não tem problema nenhum. Você só precisa lembrar que tudo que você escreveu, foi você que escreveu. O que o Senhor escreveu é outra coisa. E certamente, eu lhes garanto, melhor do que aquilo que você escreveu. É essa expectativa que nós temos quando consideramos os planos do Senhor, que são cumpridos no nascimento de Jesus Cristo. Assim, o texto continua e passa a nos escrever como esse plano foi executado. Como o Natal, de fato, veio a existir. E aqui no versículo 4 ao 6, nós temos os 3 porquês. 3 explicações que o profeta nos dá para o plano soberano do Senhor se cumprir e como ele vai se cumprir. Esses porquês, ou essas explicações, elas vêm numa espiral ascendente. A cada explicação, ele aumenta a intensidade do poder e da glória do próprio Deus, até que culmine na descrição da própria natureza do Rei Jesus. Vamos por partes. O primeiro porquê é o verso 4, veja aí. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. A primeira explicação da alegria do povo no Natal vem do fato de que o Senhor, em seu plano maravilhoso, executa uma libertação aos seus. Uma libertação, queridos, de um governo opressor, uma libertação do próprio pecado, uma libertação, portanto, que é tanto física quanto espiritual. É por isso que ele agora também usa aqui mais uma história para ilustrar aquilo que Deus fez ou aquilo que Deus fará. Porque essa ação do Senhor é semelhante à vitória que o próprio Deus concedeu ao seu povo nos tempos de Gideão. É quando ele fala aqui da vitória contra os midianitas. Amados, vocês lembram da história? Gideão foi um juiz em Israel. E Deus levantou Gideão para combater os midianitas, que eram um povo nômade e que era inimigo de Israel, e várias vezes batalhavam contra o povo de Israel, venciam algumas delas, e nesse período de Gideão estavam dominando a região de Israel. E Gideão é erguido pelo Senhor. Contudo, vocês lembram? Teve um processo seletivo, uma prova difícil, complexa. E muitos daqueles que se inscreveram não passaram para serem os soldados, juntamente com Gideão. Quantos passaram, vocês lembram? 300 homens estavam com Gideão. O texto de Juízes nos diz que do exército dos midianitas haviam 135 mil soldados. A proporção é absurda. 300 contra 135 mil. Para qualquer um de nós é uma batalha perdida, certo? Mas não para o Senhor. É por isso que ele menciona aqui o dia da vitória contra os midianitas, porque o Senhor entregou nas mãos de Gideão, nas mãos do povo de Israel, os midianitas, também como ele mesmo, por meio do seu filho, a
de nos libertar, ou, melhor dizendo, nós que já estamos no tempo pós o cumprimento dessa profecia, já nos libertou por meio da obra de Cristo Jesus. Esse é o primeiro porquê. O segundo, o fim das guerras. Veja aí o verso 5. Porque toda a bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda a roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. A ideia aqui do profeta é mostrar que a paz será trazida pela vinda do Senhor Jesus Cristo, de tal forma que as botas de batalha, as fardas de luta e certamente as armas de batalha não terão mais qualquer significado, qualquer motivo para existir. Só vai servir para ser queimado. Porque se não há guerra, para que armas? Se não há batalha, para que botas? Ou para que vestimentas de batalhas? Não precisa, porque Ele trouxe paz, a verdadeira paz que só Jesus pode dar. E é nesse sentido que encontramos agora, finalmente, o ponto mais importante do nosso texto dessa noite, que está no verso 6. Por favor, olhe comigo. Porque, vamos ler juntos. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A descrição que vemos com respeito ao menino que nasce não é uma descrição qualquer. 4 nomes são dados a este menino. Nomes estes que não são dados a ninguém mais, senão a Ele, o Senhor Jesus. Cremos, portanto, sem nenhuma dúvida, que este menino que é referido aqui pelo profeta Isaías é Jesus Cristo. É o menino da manjedoura, é o menino dos braços de Maria, é o menino que foi criado por José e Maria, e que quando cresceu, foi até o Gólgota, e ali na cruz, se entregou para que nós tivéssemos redenção. 4 nomes, vamos ver cada um deles. Primeiro, ele é chamado de Maravilhoso Conselheiro. Cuidado, para você não se confundir. Não é maravilhoso e conselheiro, mas ele é o maravilhoso conselheiro. Porque nele reside a verdade. Nele está o conselho dos conselhos. Na sua palavra está toda a verdade, e todas as outras vozes devem se calar diante de sua voz. A palavra de Deus é exatamente a fonte última da verdade, porque Ele é o maravilhoso conselheiro. É o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo que assume ser a verdade. Ao ouvi-lo, temos exatamente o melhor de todos os conselhos, o melhor de todos os caminhos. Esse menino não é um menino qualquer, é o maior de todos os conselheiros. Ouçam a sua voz, porque Ele fala nessa noite. Ouçam a sua voz, porque é o Senhor Jesus Cristo quem por nós, aos nossos ouvidos, fala nessa noite. Segundo, Ele é o Deus forte. A expressão Deus forte pode também ser traduzida como Deus poderoso. Não há dúvida, a própria ideia de chamá-lo de Deus já é uma demonstração da dupla natureza do Senhor Jesus Cristo. Esse Deus forte
esse menino Deus, ainda que pequeno, ainda que aparentemente tão indefeso, é o Deus Criador dos céus e da terra, é o Deus Todo-Poderoso. Essa verdade é tão gloriosa e tão majestosa, que muitos ao longo da história tentaram negá-la. Logo no início da igreja, nos primeiros séculos, nós vemos algumas pessoas que se levantaram para de alguma forma negar que aquele menino era Deus. E essas lutas envolveram a igreja de muitas maneiras. E tem uma curiosidade histórica. Este que nós chamamos hoje de Papai Noel, historicamente tem por nome Nicolau. São Nicolau, como a tradição nos informa, era alguém, um bispo, um pastor, que atuou exatamente no período em que Ário, um herege que negava a natureza divina de Cristo, foi questionado e julgado no famoso concílio de Nicéia, o primeiro dos concílios universais e ecumênicos da igreja. Nesse concílio, nós vemos, ou lemos na história, que Ário discursava da tribuna, quando trazia aos ouvidos do plenário as suas heresias, negando a divindade de Cristo e assumindo que Jesus era apenas mais uma das criaturas de Deus, sendo a primeira dentre outras. A história diz que Nicolau não suportou ouvir tamanha heresia contra o seu Senhor, e não se contendo, foi até Ário e esbofeteou-lhe a face. E ainda hoje ele é conhecido como um bom velhinho. Não sei se dá para dizer que ele é um bom velhinho não, o bicho era brabo. Mas independente do fato histórico disso ter acontecido ou não, a verdade é que os detratores de Cristo tentam diminuí-lo, tentam reduzi-lo a mera criatura, a um homem qualquer, como outros que governaram, que vieram, que se denominaram Messias, mas esse não. Isaías diz: este é o Deus forte. Esse menino é, portanto, o Deus verdadeiro, o Deus poderoso, de modo tal que quando Maria gestava em seu ventre o menino Deus, ela não estava gestando um mero homem, ela portava em seu ventre o próprio homem Deus. Uma expressão que ficou famosa na história da igreja, a expressão Theotokos, Maria como a portadora de Deus, ou mãe de Deus. A ideia não é que de forma alguma ela tenha gerado o próprio Deus no sentido cronológico, como se Deus pudesse estar cronologicamente associado a isso. Deus não tem começo nem fim. Contudo, a ideia é que no ventre de Maria, no mistério glorioso, não estava apenas o homem Jesus, mas o homem Deus. Isso é tão maravilhoso e tão perfeito, que nós acabamos de ler no início do culto, o Magnificat, o Cântico de Maria. E Maria canta essa música que nós vimos, ou entoa essa poesia que nós lemos, exatamente quando Isabel, sua prima, está com o seu ventre João Batista. E ali o texto diz que João Batista, no ventre de sua mãe, reconhece o Messias, porque diz Isabel: eu senti o Espírito Santo no meu ventre. Isso é um mistério. É um bebê não nascido no ventre de sua mãe, reconhecendo um outro bebê não nascido no ventre de uma outra mãe,
sendo este o próprio Messias, porque ali era o menino Deus e não um homem qualquer. É nele que nós depositamos a nossa fé, é nele que nós cremos. Por isso, queridos, quando estamos hoje, nessa noite, e ao longo dessa semana, e ao longo de nossas vidas, celebrando o nascimento de Cristo, não estamos celebrando uma história da carochinha, uma lenda urbana, um mito. Nós estamos celebrando a vinda do Cordeiro de Deus, a vinda do Deus vivo que habitou entre nós, Emanuel, o Deus conosco. Louvado seja o Senhor por isso, meus irmãos. É motivo de alegria ouvirmos a mensagem tão clara do profeta Isaías. Ele continua e ainda nos diz que este é o Pai da eternidade. A expressão Pai é comum para se retratar aos reis. Os reis, quando assumiam o trono, assumiam a missão paternal de cuidar dos seus súditos, de cuidar do seu povo, e eram por muitas vezes até mesmo chamados de pais. E a ideia aqui é que no chamado deste menino como rei, que virá para apacentar, pastorear o povo, ele é um pai para a nação dos eleitos de Deus. Ele é um pai para aqueles que pertencem à aliança, o pacto. Mas ele não é como os de antes, como Ezequias e outros reis, que por melhor que fossem, morreram. Este menino é o Pai da eternidade, é o Pai eterno, é o Pai em que não há fim à sua paternidade. Preste bem atenção, aqui não há nenhuma confusão da Trindade Santíssima. O profeta não está dizendo que o Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, é o Pai, a primeira pessoa. Não é isso. A ideia é que no chamado da segunda pessoa para ser rei, compreende a expressão de paternidade dos seus súditos, ainda que ele seja o Filho, a segunda pessoa da Trindade, mediante a estrutura do ser trinitário. Para nós, o que interessa de fato é sabermos que ele, em seu reinado, nunca terá fim. Nunca o seu reino vai acabar. O seu trono nunca será deposto. Ele nunca perderá a coroa, porque ele é eterno. Ele é imutável. Ele é o Pai da eternidade. Um reinado que não tem fim, um reinado que já está instaurado e que manifesta a glória dele, inclusive no meio de nós, igreja do Senhor. O quarto e último nome é que ele é o Príncipe da Paz. Este rei, verdadeiramente, acima de qualquer promessa de campanha, de qualquer governante desse mundo ou do vindouro, este rei traz verdadeiramente a paz. A palavra paz em hebraico, shalom, significa muito mais do que simplesmente ausência de guerra. A ideia poderia ser melhor traduzida por harmonia, mas não aquela harmonia oriental. A ideia é de compreender e de ver as coisas como elas deveriam ser de fato. Quando Deus, criando todas as coisas, descrição que você encontra ali em Gênesis capítulo 1, diz que tudo que ele fazia era bom. Então você vai ver esse refrão sendo repetido várias vezes. E houve tarde e manhã, e Deus disse, isso é bom. Ainda que a expressão hebraica lá seja tov, bom, nós poderíamos dizer que aquilo ali também é um shalom. É exatamente como Deus havia criado. É a estrutura do Senhor conforme o que Ele deseja. Portanto, esse menino vem para reestruturar todas as coisas que estavam quebradas,
para reestruturar aquilo que estava desandando, que estava fora do caminho do Senhor, para se alinhar nos planos majestosos do Shalom de Deus. E por fim, o profeta nos diz, mais uma vez, a respeito desse trono que jamais tem fim. Veja o verso 7. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Amados irmãos, será que a nossa esperança pode de fato ser depositada em governantes desse mundo? Será que realmente podemos ter qualquer expectativa de paz, de tranquilidade nessa vida, mediante a ação de homens, seja de qualquer espectro ideológico? Para nós não interessa, porque nenhum deles é de fato o Filho de Deus. Jesus Cristo. Amados, quando pensamos no Natal, estamos pensando em uma declaração de fé, mas também uma declaração política da igreja, de que nós não confiamos em homens. Nós confiamos somente no homem Deus, Jesus Cristo, que veio ao mundo no tempo certo, no momento preparado por Deus, nos dias finais, os últimos dias, conforme diz o profeta Isaías. E hoje reina eternamente, hoje manifesta o seu reinado, inclusive por meio de nós, igreja, porque Ele está expandindo o seu governo na proclamação do Evangelho. Pense, por exemplo, a nossa cidade aqui de Surubim. Quantos que ainda não entendem o significado do Natal? Quantos que estão aí se preparando para as celebrações natalinas completamente estranho à verdade da palavra de Deus, que desfrutarão desse momento apenas com bebedice, com comilança, aguardando o dia que vão lá comer o panetone. Mas do que isso interessa se de fato o Natal é a celebração da nossa verdadeira esperança, Jesus Cristo vindo ao mundo? Se isso não está sendo celebrado, não vale de nada. E afinal de contas, a quem cabe o anúncio dessa verdade? A quem cabe a proclamação dessa verdadeira esperança, senão a nós, senão a igreja? Esse é o nosso chamado. Isso faz parte das nossas celebrações natalinas, dizermos a verdade. Inclusive, se você tiver a oportunidade de falar para a sua família, nesse momento em que muitos estarão mais quebrantados, leia esse texto, pega aí rapidamente um esbocinho e fale das verdades maravilhosas que estão sendo ditas aqui, para aqueles que ainda não a conhecem, ainda não se curvaram diante do Senhor. O nosso Messias, Jesus Cristo, é o cumprimento perfeito de toda a profecia de Isaías. Ainda há o que ser cumprido, claro. O governo de Cristo, que já se manifesta hoje, mas ainda não plenamente, ainda há de ser plenamente estabelecido quando Ele vier em glória. Por isso nós como igreja clamamos, Maranata. Dizemos, Ele está vindo, e cada dia nos preparamos para a sua volta maravilhosa. Ele que é a verdade, nos chama a considerar tudo o que Ele fala em sua palavra. Ele que é poderoso, nos chama a considerar e confiar em toda a sua obra, porque Ele é todo poderoso.
Ele que é Rei eterno, Ele que é a paz, a verdadeira paz, que é plena e que hoje nós já podemos desfrutar, aguardando aquele dia quando tudo será plenamente restaurado. Tudo será plenamente reestruturado para a honra e glória do Senhor. Essa é a verdadeira esperança do Natal. A minha oração, queridos, é que tudo isso que foi aqui dito alcance os nossos corações nessa noite, nos trazendo firmeza na fé, confiança no Senhor, para a honra e glória do seu nome. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus maravilhoso, louvado seja o teu santo nome, porque o Senhor conduziu a história para a tua honra e para a tua glória, e a vinda de Cristo a este mundo é exatamente o clímax, quando Ele é entregue para estar no meio de nós, o Deus vivo, encarnado, que culmina exatamente na obra redentora de sua morte e ressurreição para nós hoje, que desfrutamos essa salvação. Ó Deus bendito, faça com que nós não percamos de vista a verdade, a esperança verdadeira e genuína, e nos conduz, ó Senhor, assim, a vermos e enxergarmos a beleza do Natal, a beleza da celebração da vinda de Jesus Cristo, do nascimento do nosso Senhor, para a honra e glória do teu nome, ó Deus bendito, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.